Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo é um compilado especial da série A Paróquia do Pecado, que originalmente foi dividido em 3 capítulos. Percebi que algumas pessoas têm dificuldade em encontrar todas as partes separadamente, então reuni tudo em um único vídeo para facilitar. Assim, você pode acompanhar a história completa sem interrupções. Então, se alguma das histórias parecer familiar, é porque você já deve ter assistido antes. Prepare-se para reviver o terror e mergulhar nesse universo sombrio mais uma vez. E não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com quem também curte histórias de terror. Vamos lá! Andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a carne. Oremos. Corria o ano de 1975 em Santa Luzia, onde se realizava a missa dominical. Aquela paróquia estava sob a responsabilidade de 2 padres, que eram a representação de Cristo, o padre Roberto e o padre Henrique. Eles sempre celebravam a missa juntos. Naquela época, eu me sentia um pouco culpado, pois não sei por que razão desconfiava daqueles padres. Talvez fosse minha imaginação, mas sempre nas missas, eles lançavam olhares maliciosos para todas as mulheres, embora elas não percebessem. Eles eram muito bons em admirar a beleza feminina, sem que ninguém presente na paróquia percebesse, mas eu percebia. Prestava muita atenção para me dar conta de todas as suas intenções. Oremos, fechemos os olhos, estendamos as mãos ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Enquanto as pessoas oravam de olhos fechados e levantavam as mãos ao céu, eu abri um pouco um dos meus olhos para ver o que os padres faziam enquanto os presentes não viam. Os padres observavam e muito bem. Eles começaram a olhar de um lado para o outro, se atentando para todas as mulheres na paróquia. Varriam-nas de cima a baixo, com olhares desejosos e lascivos. Miravam as jovens e também as maduras. Ao quase terminar o Pai Nosso, eles simulavam fechar os olhos e, ao terminar a oração, abriam junto com todos os presentes. Podemos ir em paz, irmãos. Nossa cerimônia terminou. Eu era um dos sapateiros da cidade e, por essa razão, ao terminar a missa, tinha que ver o padre Henrique para lhe entregar um par de sapatos feitos especialmente sob medida. Deixei que os padres se despedissem de todos os fiéis. De longe, pude ver que eles se dirigiram à sacristia. Levantei-me do banco da paróquia e fui atrás deles. Ao chegar à sacristia, vi que eles entraram em sua sala. Eu podia ouvir como estavam tirando as sotenas. Sentei-me numa cadeira ao lado da porta fora da sala deles, pois não queria ser desrespeitoso. Esperaria até que terminassem de se trocar. Enquanto esperava, podia ouvir a conversa entre os dois. Henrique, você viu a Sofia, a filha do açougueiro? Aquela moça está amadurecendo muito rápido, está ficando bastante bonita. Nem me fale, Roberto. Ela está se tornando muito, mas muito sedutora. Não há dúvidas de que aqui na cidade temos as mulheres mais belas do Brasil. E me diga, Henrique, qual é a próxima vítima? Quem você tem em mente? Pois tenho que confessar que é a senhorita Flor. Ela despertou em mim uma forte obsessão. Não consigo parar de pensar nela, porque veja só como amadureceu bem. Droga. Nesse instante, uma tosse revelou minha presença. O padre Henrique rapidamente espiou pela porta. Pedro, o que faz aqui tão suspeito? O que deseja? Intimidado, pois o padre Henrique falou de forma bastante ríspida, respondi. Padre Henrique, eu trouxe os sapatos que me encomendou. Ah, entendo, Pedro. Tudo bem, entre, por favor, na sala. Entrei na sala e coloquei os sapatos sobre sua mesa. O padre começou a examiná-los. Bom trabalho, Pedro. Os sapatos estão perfeitos. Não há dúvida de que você é o melhor sapateiro da cidade. Tome, aqui está o dinheiro combinado pelo seu trabalho. Peguei o dinheiro, me despedi e saí da sala. Mas ao cruzar a porta, fiquei surpreso ao ver sentada na cadeira de espera. Era a Patrícia, uma mulher muito atraente, esposa de Bruno, o dono da loja de ração. Ela, ao me ver, apenas abaixou a cabeça. Tudo estava muito estranho. O que aquela mulher fazia ali? Será que seu marido sabia? Minha curiosidade me levou a sentar em um dos bancos que ficavam a alguns metros fora da paróquia.
Comecei a observar o andar das pessoas, como iam de um lado para o outro. Mas meu objetivo principal era observar a hora que Patrícia, esposa de Bruno, sairia da paróquia. 2 horas depois, ela saiu pela porta da sacristia, mas percebi algo muito estranho nela. Seu cabelo estava desarrumado e ela já não tinha maquiagem no rosto. Quando a vi entrando, o batom vermelho carmim em seus lábios estava perfeito, mas agora não havia vestígio daquele vermelho intenso em seus lábios. Era bastante óbvio que algo havia acontecido ali dentro. Desde aquele dia, me tornei uma pessoa muito observadora sempre que visitava a paróquia. Na semana seguinte, num sábado, levei meu filho às 10 da manhã para a catequese. Cheguei e o entreguei à senhorita Flor, que era a responsável por preparar as crianças para a primeira comunhão. Era uma jovem loira, de lindos olhos azuis e um corpo bem formado para seus apenas 19 anos. Era uma moça muito bondosa que ensinava catecismo na paróquia, sentando todas as crianças nos 2 primeiros bancos em frente ao altar e começando a dar suas lições. Depois de entregar meu filho, pude ver de perto o padre Roberto e o padre Henrique conversando. Caminhei em direção aos bancos do fundo da paróquia, levando minhas mãos em oração ao rosto. Fechei meus olhos e fingi estar rezando ao Senhor. Novamente, com os olhos fechados, comecei a abrir um pouco apenas um deles, observando os padres, e pude ver como o padre Henrique observava a senhorita Flor, devorando-a completamente com os olhos. Ele desfrutava muito de seus atributos bem formados. Eles fingiam conversar, mas o único que faziam era focar atentamente nas partes mais pronunciadas da Flor. Observei que a senhora Isabel entrou na igreja. Ela era a esposa do Felipe, dono da loja de autopeças. Ela se aproximou dos padres, trocou algumas palavras e começou a caminhar em direção à sacristia. Eu comecei a segui-los sem que percebessem. De longe, pude ver como os 3 entraram no escritório e fecharam a porta. Deixei passar alguns minutos e me aproximei da porta, colocando meu ouvido nela para escutar o que falavam. Grande foi a minha surpresa quando ouvi: "Venha, deixe-se levar, Isabel. Você já ganhou o céu, preciosa." Fiquei espantado com o que ouvia. Então rapidamente levei meu olho ao buraco da fechadura da porta e por aquele orifício pude observar tudo o que acontecia lá dentro. A senhora Isabel estava de costas para o padre Roberto. "Que pele linda você tem, Isabel." Ele desabotoava o vestido dela, enquanto o padre Henrique, à sua frente, beijava seu pescoço. "Adoraria que você viesse diariamente, Isabel. Escape do seu marido com mais frequência." Juntos, os 2 tiravam toda a roupa. Pude observar como esses 2 padres pecadores se revezavam no corpo da bela Isabel, não deixando 1 centímetro do seu corpo sem beijar. Isabel desfrutava deles 2, parecia que não se importava em ser recebida no inferno. Saí daquele lugar e voltei para a paróquia, já que o catecismo estava quase terminando. Esperei pelo meu filho para ir para casa. Sentei-me em um banco perto das crianças que recebiam instruções da senhorita Flor. 10 minutos depois, os padres voltaram à paróquia acompanhados por Isabel. Ela se despediu deles beijando suas mãos. "Vá com cuidado, Isabel. Nos vemos em breve, filha." Começou a caminhar pelo corredor central novamente e pude observar que agora ela estava sem batom. Estava um pouco desalinhada, mas bastante relaxada. Aqueles padres não tinham limites, pois novamente começaram a olhar para a senhorita Flor com luxúria. O horário do catecismo terminou, peguei meu filho e fui para casa. Comecei a observar, semana após semana, durante alguns meses, tudo o que acontecia naquela paróquia, tudo o que aquele par de padres fazia. Fiquei bastante surpreso com tudo o que pude ver. Em outra ocasião, ao terminar a missa, Mariana, a esposa do carpinteiro, seguiu em direção à sacristia. O padre Henrique abriu a porta para ela, dando-lhe as boas-vindas. "Não seja tímida, Mariana. Entre, por favor. Bem-vinda ao céu." 2 horas se passaram até que Mariana saiu da paróquia. O padre Henrique deu-lhe sua bênção e a despediu. "Eu te dou a minha bênção, minha filha. Que o Sagrado Coração ilumine o seu caminho. Vá com cuidado." Desarrumada e sem maquiagem, ela passou por mim. Eu não era tolo, sabia muito bem que o padre havia intimado e desfrutado dela. Eu me tornei um observador compulsivo. Passava muito tempo naquele banco que ficava no parque em frente à paróquia.
Levava comigo alguns sapatos para trabalhar. Eu gostava do ar livre e, claro, prestava muita atenção ao que acontecia na paróquia. O que mais me surpreendeu foi ver um dia a jovem e bela senhorita Flor entrar na sacristia, acompanhada pelo padre Ernesto. "Entre, Flor, você vai se divertir muito esta tarde." Aquele maldito padre começou a beijar desesperadamente o belo corpo da senhorita. Eu também podia observar sua figura, e de fato era linda. O padre se saciava sem se importar com o sofrimento daquela moça, pois parecia ser sua primeira vez. Ela foi a mulher mais jovem que eu vi em seus braços. O padre satisfez sua luxúria, levando ao desejo a jovem que dava o catecismo às crianças, mas não foi apenas uma vez. Parece que o padre Ernesto se enredou várias vezes com ela por sua beleza fresca e sedutora. Mas Flor não era a única mulher que entrava e saía da sacristia, pois 2 vezes por semana entravam aquelas mulheres, Isabel, Patrícia e Mariana. Em várias ocasiões, os 2 padres entravam com uma única mulher. Outras vezes, apenas um deles desfrutava de uma delas. Mas também pude descobrir que não eram apenas as esposas dos moradores da cidade que pecavam com os padres, as freiras também o faziam. Uma mulher de aparência severa, chamada Cleusa, era a madre superiora do convento, e uma tarde a vi chegar com uma freira de rosto angelical. Elas desceram de um carro muito luxuoso, caminharam e bateram à porta da sacristia. O padre Henrique e o padre Roberto abriram a porta. "Boa tarde, Madre Cleusa. Sejam bem-vindas. Você deve ser a irmã Paulina. Olhe só, você tem o rosto de um anjo. Por favor, entre na sacristia." Aquela jovem e bela freira entrou na sacristia, mas a Madre Cleusa não. Ela sentou-se em um banco fora da igreja. 3 minutos depois, chegou um velho que se fazia chamar Abelino. Ele se passava por assistente dos padres, mas de assistente não tinha nada. Parecia mais um mendigo sujo que passava o tempo na igreja e também no convento. Ele tinha sua casa no centro da cidade, e as pessoas diziam que ele era alguém bastante estranho, de poucas palavras com os moradores. Eles preferiam manter distância dele. Abelino se aproximou da madre e a cumprimentou. "Boa tarde, Madre Cleusa. Como você está hoje?" "Muito bem, Abelino, mas você está atrasado. Se apresse, os padres já estão te esperando. A menina está lá, apenas faça bem o seu trabalho." Abelino entrou na sacristia, mas não ficou lá por muito tempo. Apenas uns escassos 20 minutos. Saiu da sacristia e sentou-se ao lado da Madre Bernadette. Eles conversavam tranquilamente. Passou pouco mais de 1 hora quando aquela bela freira saiu da sacristia, acompanhada pelos padres. Mas ela estava agindo de forma bastante estranha, como se não estivesse em seus plenos sentidos. Abraçou os padres de forma eufórica, beijou suas faces e começou a caminhar apoiada por Abelino. "Vão com cuidado, Abelino. Cuide bem da nova joia. Queremos ver irmã Paulina muito em breve." "Não se preocupe, padre Ernesto, vamos com muito cuidado." Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia que aqueles padres estavam doentes e seus cúmplices, Abelino e Madre Bernadette também. Com o passar dos dias, mulheres e freiras entravam e saíam daquela paróquia. Por um momento pensei em contar ao povo o que estava acontecendo. Queria espalhar o boato por toda a cidade. Mas eu teria que ser muito cuidadoso, pois sabia perfeitamente que ninguém acreditaria em mim. Aqueles padres tinham um verdadeiro poder de persuasão sobre todos os moradores. Poderia-se dizer que manipulavam a todos perfeitamente. Todo o povo tinha uma grande lealdade à paróquia e àqueles 2 padres que pregavam a palavra de Deus. Mas uma tarde um acontecimento estranho ocorreu. De longe vi Patrícia se aproximando da sacristia. Ela bateu na porta, o padre Henrique abriu e ela entrou. Passaram-se 45 minutos quando ela saiu novamente da sacristia. O padre Henrique saiu para se despedir dela, mas ela parecia furiosa, gritando insultos e obscenidades ao padre, gesticulando e batendo em seu rosto. Por mais que o padre tentasse controlá-la, ela não cedia, não parava. "O que está acontecendo, Patrícia? Mantenha a calma, tranquilize-se." Nesse momento, o velho Abelino estava chegando à paróquia. Imediatamente, ele se aproximou do padre e da Patrícia. Entre o padre e Abelino, começaram a lutar com ela até conseguir controlá-la e levá-la de volta para a sacristia.
Naquele momento, tudo era um mistério, pois por um bom tempo observei que aquela mulher não saía de lá. Por mais que eu esperasse, a noite chegou, e Patrícia nunca saiu. Algo estranho estava acontecendo. Eu não podia esperar mais, pois já eram 19h30 e eu tinha que voltar para casa descansar. Naquela noite, fiquei acordado por um bom tempo, pensando no que poderia ter acontecido. No dia seguinte, voltei a sentar-me no banco do jardim em frente à paróquia. Eu estava ansioso para saber o que havia acontecido na noite anterior, mas tudo parecia muito tranquilo. Exatamente às 13 horas vi quando Isabel, a esposa do Felipe, chegou. Ela entrou na sacristia, o padre Henrique abriu a porta e pediu que ela entrasse. Comecei a marcar o tempo para saber a que horas aquela mulher sairia. 2 horas exatas se passaram. Isabel também não saiu da sacristia. Suspeitosamente, o velho Abelino entrou, ficou lá por meia hora e saiu novamente. Ele parecia nervoso e olhava em todas as direções. Continuei trabalhando, mas ao mesmo tempo observando o que estava acontecendo. 2 horas depois chegou Mariana, a esposa do carpinteiro. O padre Henrique abriu a porta novamente e pediu que ela entrasse. Entre, Mariana. Obrigado por atender ao meu chamado. Preciso falar urgentemente com você. Desta vez, minha curiosidade sobre o que estava acontecendo lá dentro era enorme. Levantei-me do banco e me aproximei da sacristia, começando a observar pela fechadura da porta. O padre Ernesto beijava Mariana apaixonadamente. Ele a levou até sua escrivaninha, fazendo com que ela apoiasse seus quadris na borda da madeira. Começou a tocar suas pernas com as mãos, subindo seu vestido até deixá-lo na altura da cintura. O padre desabotoou suas calças, as abaixou um pouco e pressionou seu corpo contra o dela. Ali, eles se entregavam ao contato, se embalando um ao outro em carícias e beijos intensos. O êxtase chegou, e os dois se contorceram, sem se separarem, concentrados em seu prazer. Mas, naquele instante, o padre Henrique estendeu a mão até a escrivaninha, pegou um afiado abridor de cartas e, rapidamente, enquanto abraçava Mariana, começou a esfaqueá-la várias vezes nas costas. Apenas um suspiro saiu da boca daquela mulher, que parecia ser o último de sua vida. Desculpe-me, Mariana, mas era necessário. Vocês se tornaram mulheres problemáticas. Não podemos permitir que se descubra o que acontece nesta paróquia. Eu comecei a tremer pelo que havia observado. Não podia acreditar no que via. Não conseguia imaginar que o padre Henrique era um assassino. Naquele momento eu estava muito nervoso e, tremendo, comecei a caminhar de volta ao banco no parque. Comecei a recolher minhas coisas para ir para casa, mas algo dentro de mim me dizia para esperar. Eu teria que observar qual seria o desfecho daquela situação. Por minha mente passou a ideia da grande possibilidade de que Patrícia e Isabel tivessem terminado da mesma forma. Respirei fundo, sentei-me no banco e decidi esperar para observar tudo o que poderia acontecer. Minutos depois, naquela tarde, Abelino ligou o carro do padre Henrique e o aproximou da porta da sacristia. O padre Henrique, o padre Roberto e Abelino começaram a colocar alguns pacotes no porta-malas do carro. Eles fizeram isso rapidamente, cuidando muito bem para que ninguém os visse. Infelizmente, eu era a única pessoa perto da paróquia. Por mais que eu tentasse ignorar, pude ver de relance como Abelino fixava o olhar em mim. Não pude evitar, virei para olhar e ele continuou. Abelino me observava e de repente deu alguns passos em direção ao padre Henrique. Parecia que ele disse algumas palavras em voz baixa. E naquele instante o padre Henrique fixou o olhar em mim, um olhar desafiador. Eu me virei e continuei com meu trabalho nos sapatos, tentando disfarçar como se nada tivesse acontecido. Todos eles entraram no carro, ligaram o motor e partiram para um destino desconhecido. Peguei todas as minhas coisas, guardei-as e fui para casa, prometendo nunca mais voltar àquele banco do parque que durante tanto tempo foi meu local de trabalho. Mas o pior é que isso me levaria a descobrir tudo o que havia de mais horrível acontecendo na paróquia. Nos dias seguintes, um novo boato tomou conta da cidade. Patrícia, Isabel e Mariana estavam desaparecidas. Os maridos preocupados começaram a procurá-las por toda a cidade. Alguns homens e mulheres começaram a buscar e perguntar por elas.
Vários homens se reuniram e realizaram uma busca perto da serra, mas também não tiveram sucesso. Passaram-se exatamente 4 dias e elas não apareceram. Nunca seriam encontradas. Infelizmente eu sabia toda a verdade. Eu sabia qual foi o triste fim delas. Lembro-me perfeitamente que um dos buscadores chegou até mim e perguntou: "Já deve saber que estamos à procura das 3 mulheres desaparecidas. Não sabemos onde elas estão. Você, que sempre está sentado no banco do parque, notou algo estranho? Quando foi a última vez que as viu?" Eu não queria ser parte desses problemas, então decidi mentir. Todo o tempo que passo no parque não vi nada estranho. Já faz muito tempo que não vejo essas 3 mulheres. Lamento não poder ajudar. O comissário da cidade, acompanhado de vários homens, dedicou-se à tarefa de procurá-las dia e noite, mas após 15 dias, todas as esperanças estavam perdidas. Na missa de domingo, a cidade se reuniu para oferecer uma missa em homenagem àquelas 3 mulheres desaparecidas. O padre Henrique fez um sermão em memória delas. Que a fé não esmoreça, irmãos. É a última coisa que devemos perder. Patrícia, Isabel e Mariana, esperamos que Cristo esteja com vocês neste momento, que ilumine seu caminho para que possam retornar em saúde e paz ao lado de seus entes queridos. Oremos. Naquela missa, havia lágrimas e dor em toda a cidade. Todos se abraçavam e se consolavam. Sentia-se um ambiente de muita tristeza, mas também se percebia a hipocrisia dos padres. Eles abraçavam as pessoas, ofereciam palavras de conforto, sabendo perfeitamente que eram os culpados. Por um momento eu quis gritar para todos ali presentes que aqueles malditos padres tiraram a vida daquelas 3 mulheres pelas quais a cidade chorava. E o pior, que desfrutaram de seus corpos intimamente para saciar sua luxúria. Entre a multidão, percebi como o padre Henrique, o padre Roberto e o velho Abelino não tiravam os olhos de mim. Eles conseguiam me intimidar. Senti muita culpa, pois eu sabia toda a verdade, mas não podia contar a ninguém naquele momento. Contudo, decidi ser empático ao ver que toda a cidade chorava e estava cheia de dor. Então me propus a fazer algo por eles. Revelaria todos os segredos, mas não naquele momento. Teria que esperar para fazê-lo. Precisaria de mais provas das atrocidades que aconteciam naquela paróquia. Na manhã seguinte, decidi voltar àquele banco do parque da paróquia. Decidi vigiar cada um dos movimentos daqueles padres, do velho Abelino e da madre Bernadette. Sabia perfeitamente que se acontecimentos estranhos ocorriam na paróquia, era bastante provável que também acontecessem no convento. Eu me dedicaria a descobri-los, mostraria ao povo todo o mal que os representantes da igreja realizavam. Estava sentado no banco quando a porta da sacristia se abriu e dela saiu o padre Henrique. Levei um grande susto ao ver que ele se dirigia até mim. "Boa tarde, Pedro, como você está, meu filho? A propósito, queria te parabenizar, os sapatos. Ficaram muito bons, eu gostei muito. Mas me diga o que te traz por aqui?" "Abelino me disse que tem te visto com frequência trabalhando neste banco. Diga-me, acaso não tem onde trabalhar?" "Não é isso, padre Henrique. O que acontece é que eu gosto de estar no parque. Gosto de aproveitar e ver as pessoas passarem. Isso me distrai bastante. Ficar preso em casa não me faz bem. É por isso que gosto de passar o tempo aqui." "Muito bem, filho, mas eu preferiria que você trabalhasse de casa, que estivesse atento aos seus. Deus não gosta que os homens estejam ausentes e afastados de sua família." Nesse instante, o velho Abelino apareceu do nada, ouvindo atentamente nossa conversa. "Você parece muito quente, Pedro. Venha, na sacristia tem uma água fresca de frutas. Vamos, tome um copo, vai ver que te fará muito bem." "Muito obrigado, padre Henrique, mas no momento não estou com sede." O padre Henrique segurou meu ombro com certa força. "Confia em mim, Pedro. Você vai se refrescar bem. Como diz a palavra de Cristo, ajuda-te que eu te ajudarei. Então venha, não se faça de rogado. A água fresca foi recém-preparada." O padre não tirou a mão do meu ombro e eu não consegui recusar. Juntos, começamos a caminhar e atrás de nós vinha o velho Abelino. Até que cruzamos a porta da sacristia. Cruzamos a porta da sacristia, e o ar ali dentro era diferente.
O ambiente tinha um cheiro estranho, uma mistura de incenso antigo e algo adocicado que fazia meu estômago revirar. Padre Henrique não soltava meu ombro. Sua mão firme pressionava minha pele com uma força que parecia crescente a cada passo. Sentia que ele me guiava para algo que eu não queria enfrentar, mas suas palavras tinham um peso que me paralisava. Abelino seguia logo atrás com seus olhos profundos cravados em minhas costas. Senti uma estranha tensão no ar, mas não consegui recuar. O padre me fez sentar em uma cadeira de madeira gasta, rangente, e logo pediu a Abelino que pegasse a jarra no armário que continha um líquido de cor rubi, espesso e convidativo. Com movimentos calculados, ele tirou e, olhando para mim, sorriu, mas aquele sorriso parecia vazio, quase como se estivesse escondendo algo. "Beba, Pedro", disse Abelino. "Este suco vai revitalizá-lo e irá limpar sua alma, afastar suas dúvidas e renovar seu espírito." Pressionado, Pedro foi enchendo um copo de vidro com a bebida. Abelino falou entusiasmado. "Apenas um gole e sentirá suas forças renovadas." O padre Henrique se aproximou de Abelino e juntos, eles me observavam com olhos que pareciam penetrar minha mente, quase como se soubessem dos meus pensamentos mais profundos. Minha garganta estava seca e a sede parecia aumentar a cada segundo. Peguei o copo com hesitação. A bebida parecia inofensiva e até apetitosa. O aroma doce e frutado me envolveu e por um instante todos os meus receios foram esquecidos. Abelino se aproximou ainda mais, seus olhos faiscando com um brilho enigmático, como se soubesse algo que eu não sabia. "Vai ajudar a limpar sua mente e seu espírito, e afastar as suas dúvidas. Confie em mim, Pedro." Eu hesitei por um segundo, mas sem pensar muito, bebi o conteúdo de uma só vez. A bebida era realmente muito saborosa e deslizou por minha garganta com uma suavidade enganadora. Uma onda de calor percorreu meu corpo, quase reconfortante. No entanto, havia um leve gosto amargo que permaneceu em minha boca por alguns segundos, antes de desaparecer por completo. O padre colocou a mão sobre meu ombro novamente, agora com um toque mais leve, quase paternal. "Você fez a escolha certa, Pedro. Vá para casa, descanse. Deus está contigo." Após isso, esclareci mais uma vez o motivo por estar sentando no banco. Ele simplesmente não demonstrou interesse nas minhas palavras. Despedi deles e deixei a sacristia sentindo uma leve vertigem, mas não dei muita atenção. Os dias que se seguiram, porém, trouxeram algo muito diferente do que eu esperava. No início, uma simples indisposição me atingiu. Uma dor de cabeça persistente, cansaço inexplicável e um desconforto no estômago que se recusava a desaparecer. Tentei ignorar, achando que era apenas um mal-estar passageiro, mas então as coisas pioraram. Certa noite acordei no meio da madrugada com um suor frio escorrendo pela testa. Minhas entranhas pareciam estar em guerra e uma dor aguda se espalhou por todo o meu corpo. As horas seguintes foram um tormento, vomitando incessantemente, incapaz de manter qualquer coisa no estômago. Meu corpo enfraqueceu rapidamente e a febre subiu de forma alarmante. As dores só aumentavam e uma sensação de queimadura interna se espalhava por meus órgãos, como se algo estivesse me devorando de dentro para fora. As visitas ao médico não trouxeram explicações claras. Diagnosticaram-me com uma virose viral, mas nenhum tratamento parecia surtir efeito. O sofrimento era insuportável e, aos poucos, fui me tornando uma sombra de mim mesmo. Abelino e o padre Henrique nunca apareceram para me visitar. A cada dia, a sensação de que algo horrível havia acontecido se fortalecia. Minha mente, embotada pela dor, começava a relembrar o leve gosto amargo daquele suco e o olhar sinistro de Abelino. Havia algo errado naquela bebida, mas já era tarde demais para voltar atrás. Naquela última manhã, minhas forças me abandonaram por completo. O cheiro pútrido que emanava do meu próprio corpo indicava que a morte estava próxima. Caí no chão da minha sala, incapaz de me levantar, e meu último pensamento foi o sorriso enigmático do Abelino. Alguns dias depois, quando meus vizinhos finalmente notaram minha ausência, já era tarde demais. Um cheiro nauseante escapava por debaixo da porta da frente e o corpo que encontraram em estado avançado de decomposição era quase irreconhecível.
O diagnóstico médico foi simples e direto: morte natural, talvez resultado de uma infecção severa não tratada a tempo. Ninguém suspeitou de nada, exceto alguns murmúrios de curiosidade entre os mais velhos da pequena cidade. Tudo parecia comum, até que eu, um velho amigo do Pedro, comecei a juntar as peças. Eu me chamo Eduardo e era um dos poucos confidentes de Pedro. Ele confiou em mim alguns de seus medos antes de tudo acontecer, falou sobre suas desconfianças com o padre Henrique, o padre Roberto e o estranho comportamento de Abelino. Quando Pedro começou a se sentir mal, ele tentou me procurar, mas eu sempre viajava a trabalho, e depois disso, nunca mais consegui contato. Algo estava errado. Foi só depois de sua morte que, por acaso, encontrei anotações que Pedro mantinha em um velho diário. Ele escrevia sobre os encontros com o padre Henrique, as conversas na sacristia e, o mais estranho de tudo, sobre uma bebida especial que lhe fora oferecida. Pedro parecia estar desconfiado, mas ao mesmo tempo sentia-se enredado em uma teia de confiança forçada. A partir das anotações de Pedro, comecei a investigar por conta própria. Conversei com alguns paroquianos. Tentei questionar Abelino, mas o velho era evasivo, sempre se esquivando das perguntas com sorrisos vagos. Quanto ao padre Henrique, ele parecia intocável, uma figura carismática que todos respeitavam e, em alguns casos, temiam. Com o tempo, fui coletando mais e mais detalhes, pequenas pistas que revelavam um plano sinistro. Pedro não morrera de causas naturais. Sua morte foi cuidadosamente arquitetada. O líquido que ele bebera na sacristia não era suco comum, mas uma mistura que o levou a uma morte lenta e dolorosa. Escondida sob o véu da normalidade, os responsáveis sabiam que ninguém suspeitaria, e até agora eles se mantêm livres de qualquer acusação. Eu conto essa história porque Pedro não pode mais. Ele morreu com o fardo de uma verdade que nunca conseguiu revelar, mas deixou vestígios suficientes para que eu pudesse desvendá-la. E agora, essa história pertence a todos que tiverem coragem de ouvir. 15 anos depois, lembro-me perfeitamente de quando, aos 15 anos, perguntava constantemente à minha mãe: quem é meu pai, mamãe? Por que ele não veio me buscar? Quando poderei conhecê-lo? Minha mãe se aproximou, acariciou meu cabelo, sorriu e me disse: lamentavelmente, filha, não acho que você o conhecerá. A única coisa que posso te dizer é que ele está muito perto de Deus. Diante de suas palavras, cheguei a imaginar que meu pai estava morto e, por essa razão, eu nunca o conheceria. Mas algo dentro de mim não acreditava totalmente na minha mãe. Durante muitos anos, questionei quem foi meu pai, diante das negativas e indiretas da minha mãe para revelá-lo. Vivi minha infância em total incerteza, mas tudo mudaria drasticamente. Minha mãe era muito devota à igreja. Por essa razão, íamos a cada domingo para a missa. Além disso, ela dava catecismo há muitos anos, desde os 19 anos, preparando todas as crianças para a primeira comunhão. Minha mãe ia à igreja alguns dias da semana, para ajudar com algumas pendências e assim receber um pouco de dinheiro. Ela fazia limpeza, lavava as roupas dos padres, arrumava os arranjos florais depois dos casamentos, entre muitas outras atividades. Mas eu receberia uma forte revelação. Nunca poderei esquecer aquele dia. Foi um sábado, depois que minha mãe havia dado o catecismo às crianças. Ela me levou com ela à paróquia e me disse: aqui você me espera enquanto eu termino meu trabalho. Você pode brincar, mas não se afaste, por favor, Mônica. Ela me deixou no amplo jardim da paróquia. Comecei a ler alguns livros e depois brinquei no jardim, cortando algumas flores. Brinquei até me cansar completamente, mas eu era uma adolescente muito curiosa. O tédio de estar no jardim me atingiu, então comecei a explorar dentro da paróquia. Caminhei e admirei aquelas pinturas com detalhes dourados. À distância, minha mãe me acenava e sorria enquanto limpava o chão. Curiosa, cheguei até a parte de trás, onde estava a sacristia. Abri uma porta e entrei em um escritório muito bonito. Havia uma grande mesa de madeira e um confortável sofá de couro. Nas costas do sofá, um grande Cristo crucificado. Aproximei-me da mesa, peguei uma folha de papel e uma caneta, deitei-me no chão e comecei a desenhar. Depois de alguns minutos, ouvi perto da porta vários passos se aproximando. Fiquei bastante assustada. Não poderiam me ver ali, e minha mãe poderia ficar brava comigo.
Observei um grande guarda-roupa, peguei a folha de papel onde estava desenhando, corri até ele, abri suas portas e entrei. Havia sotainas e algumas camisas, um estranho frasco de cristal que continha um líquido negro e viscoso. Acomodei-me bem entre todas as coisas e fechei o guarda-roupa. Ouvi como a porta da sacristia se abria. Entrou o padre Henrique e atrás dele vinha minha mãe caminhando. Mas algo estranho estava acontecendo, pois assim que a porta se fechou, minha mãe entrelaçou suas mãos do pescoço do padre Henrique. Ele a segurou pela cintura e se deram um beijo apaixonado. Depois minha mãe disse ao padre: "Precisamos falar sobre a Mônica. Ela está bastante inquieta, perguntando continuamente quem é seu pai. Já não sei o que dizer a ela ou o que inventar para que ela não pergunte mais." O padre não a deixou terminar de falar, colou sua boca à dela e a beijou loucamente. Minha mãe não ofereceu resistência. Parecia que aquela cena já havia se repetido anteriormente. Era visível que ela também estava desfrutando daquele momento. Parece que já estavam juntos há algum tempo. O padre a levou até o amplo sofá daquela sala, deixando-se cair, ambos envoltos em paixão. As pernas da minha mãe se abriram e o padre entrou entre elas. Nesse momento, sua calça já estava nos joelhos, e o padre se movia como uma serpente sobre minha mãe. Ela o beijava, apertando seu pescoço, e ambos abafavam seus gritos, pois apertavam suas bocas para não deixar escapar algum gemido estranho. Em um instante, o padre parou de se mover, mas após um profundo suspiro, continuou a beijar minha mãe. Ela, com as pernas, abraçava e apertava seu corpo. Os dois ficaram abraçados, respirando fundo após o desgaste daquele momento. Depois de alguns minutos, minha mãe mencionou novamente ao padre: "Então, o que faremos com Mônica? Ela quer te conhecer. Eu gostaria que ela soubesse que você é o pai dela. Eu a aconselharei bem para que não diga a ninguém que o padre da paróquia é, na verdade, seu pai." Eu, dentro do guarda-roupa, fiquei totalmente paralisada de choque, pois naquele momento soube quem era meu pai na realidade. Quem poderia imaginar que eu era a filha do querido padre Henrique? Ele não queria ouvir sobre esse assunto. Saiu de entre as pernas da minha mãe, levantou-se, subiu a calça e começou a abotoar. "Já te disse que não quero tocar nesse assunto. Mônica é minha filha, mas ninguém deve saber. Ela também não deve saber que eu sou seu pai." Minha mãe, com um olhar de irritação, o encarou nos olhos. "Minha filha precisa de você. Não é justo para ela." Ele respondeu: "Lamento, mas já tomei uma decisão. Vou revelar que você é o pai dela. Estou cansada de ser sua prostituta, de estar na igreja trabalhando e de você ter meu corpo quantas vezes quiser." O padre Henrique suspirou profundamente. "Está bem, diga a Mônica que eu sou seu pai, mas, por favor, que guarde bem o segredo. Agora, por favor, me passe uma camisa limpa do armário." Minha mãe sorriu diante de suas palavras, virou-se e caminhou em direção ao armário onde eu estava escondida. Mas no primeiro passo que ela deu, vi como o padre correu rapidamente até a mesa, pegou o cortador de cartas que estava lá e, com a mesma rapidez, alcançou minha mãe, começando a apunhalá-la várias vezes. Ela caiu no chão, chocada e cheia de terror. Minhas lágrimas brotaram, mas eu tapei a boca. Não queria que o padre percebesse que eu havia sido testemunha. Minha mãe morria lentamente aos pés do padre Henrique. "Desculpe-me, Flor. Não estava nos meus planos te matar, mas não posso deixar que o povo descubra que tenho uma filha com você." Assim que terminou de dizer isso, o padre olhou para o cortador de cartas que tinha na mão e, com um movimento rápido, o cravou profundamente em sua própria perna. Seu rosto de dor e um forte grito ecoaram. Ele foi até a mesa, pegou o telefone e chamou a polícia. "Comissário, sou o padre Henrique. Preciso de você no meu escritório rapidamente. Sofremos um ataque. Entraram para roubar meu escritório e me atacaram, assim como a Flor, mas infelizmente ela foi morta." Eu, dentro daquele armário, chorava pela morte da minha mãe, testemunhando que o homem que junto com ela me deu a vida a havia matado. A polícia chegou e pude ver como levantavam seu corpo.
Enquanto alguns policiais tomavam a declaração do padre, comissário, ouvi vários gritos da Flor no meu escritório. Ao entrar, um homem a estava apunhalando com um cortador de cartas. Eu intervi e comecei a lutar com ele, mas ele era muito forte e conseguiu cravar o cortador de cartas na minha perna. Não consegui detê-lo. O sujeito escapuliu. Infelizmente, pude sentir o último suspiro de vida da Flor. Tudo o que ele dizia eram mentiras, pois eu fui a testemunha do que realmente aconteceu. Levaram o corpo da minha mãe e, após algumas horas, todos foram embora. Foi quando decidi sair do armário. Afastei-me da paróquia correndo. No caminho, encontrei a mãe Bernadette, que parou meu correr rapidamente e me abraçou. Naquele momento, todo o povo já sabia que minha mãe estava morta. Ai, minha menina, você ficou sozinha, mas não se preocupe, estou aqui para te ajudar. Você vai viver comigo no convento. Já verá como juntas, com a ajuda das freiras, conseguiremos seguir em frente. Eu não tinha outra opção, pois não tinha família a quem recorrer. Toda a família da minha mãe estava nos Estados Unidos. A mãe Bernadette era a responsável pelo convento e era boa amiga da minha mãe, que a instruía e capacitava para dar o catecismo o mais próximo possível da palavra de Cristo. Era uma mulher muito reta e de um caráter bastante forte. Ao chegar ao convento, entramos no seu escritório. Ela me sentou em uma cadeira, colocou-se à minha frente e perguntou: "Mônica, preciso que seja sincera comigo. Não posso mantê-la no convento apenas para ajudá-la. Quero que me diga se você sabe quem é seu pai ou se tem algum familiar na cidade." Eu tive que mentir. Não sei quem é meu pai, juro. Não tenho família na cidade, não tenho para onde ir. Então nem se fala mais, Mônica. Você ficará no convento. Sua mãe abriu as pernas muito jovem. Estou certa de que ela nem sequer soube quem a engravidou. Por enquanto, seja bem-vinda à sua nova vida no convento. Pude perceber que a Madre Bernadette não sabia que meu pai era o Padre Henrique. Tudo indicava que esse segredo só era conhecido por minha mãe, pelo padre e agora por mim. Desde a primeira semana no convento, coisas estranhas começaram a acontecer. O dormitório era comunitário, onde todas as freiras, inclusive eu, dormiam. Uma noite, quando todas as freiras estavam prontas para dormir, a Madre Bernadette entrou. Ela vinha acompanhada do velho Abelino, que era o assistente dos padres. Ele nos fez um pedido. "Freirinhas, o Padre Henrique quer que descansem muito bem. Tomem um copo d'água e esta pílula, ela ajudará vocês a dormir melhor." Nesse momento, a Madre Bernadette levantou a voz. "Irmã Daniele, Irmã Rebeca e Irmã Natália, acompanhem-me, por favor." As 3 freiras saíram do dormitório acompanhando a Madre Bernadette. Todas as outras freiras pegaram um copo d'água e se aproximaram do velho Abelino, que entregou a estranha pílula. O velho me deu a pílula, mas ao colocá-la na boca eu não a engoli. Retive-a entre meus dentes e apenas dei um gole na água, fingindo ter tomado. O velho Abelino observava atentamente para garantir que as freiras tomassem o remédio. "Muito bem, freirinhas, agora vão dormir profundamente. Tenham uma boa noite." Abelino saiu do dormitório e pude ouvir o som de uma corrente sendo colocada no lado de fora da porta para que ninguém pudesse sair. Não se passaram nem 3 minutos até que todas as freiras estavam dormindo profundamente. Abelino parecia ter provocado aquele sono profundo em todas elas. Eu era a única acordada e me perguntava onde estavam as 3 freiras que saíram com a Madre Bernadette e por que não haviam retornado ao dormitório. Depois de meia hora, comecei a ouvir uma leve música vinda do salão na entrada principal, muito perto do dormitório. Era um salão muito amplo, bonito e elegante, usado apenas para eventos especiais. Tinha grandes candelabros, tapetes, móveis coloniais de mogno e uma bela mesa de jantar para 25 pessoas. Eu estava muito curiosa para saber o que estava acontecendo naquele salão. Então, peguei uma cadeira, abri uma pequena janela de ventilação do dormitório e decidi sair por ali para investigar. Cruzei o jardim até chegar a um dos grandes janelões do salão. Deitei na grama e comecei a observar tudo o que acontecia lá dentro. Naquele momento, vários carros entraram no convento. Eram veículos bastante luxuosos, dos quais desceram 3 homens muito elegantes, acompanhados pelo Padre Henrique e pelo Padre Roberto.
Ao ver o bosta do pai, uma grande raiva e fúria tomaram conta de mim, lembrando-me de como ele tirou a vida da minha mãe. Naquele momento, prometi a mim mesma que iria vingá-la. Todos entraram pela porta principal e foram recebidos pelo velho Abelino e pela Madre Bernadette. Mas algo estranho estava acontecendo. A Madre Bernadette não vestia seu hábito de freira. Ela usava um conjunto muito elegante. Fiquei ainda mais surpresa quando vi irmã Daniele, irmã Rebeca e irmã Natália se levantarem de um sofá no fundo da sala. Elas também não vestiam seus hábitos de freira. Agora usavam vestidos curtos, sapato de salto alto e perucas bem penteadas, com bastante maquiagem no rosto. Elas se aproximaram do padre Henrique, do padre Roberto e dos homens elegantes. O padre Henrique começou a apresentá-los. Boa noite, Madre Bernadette. Boa noite, Abelino. Apresento-lhes o deputado federal Jaime Ornelas, o senador Fernando Rosales e também o tesoureiro Tiago Prado. Senhores, quero apresentar-lhes Daniele, Rebeca e Natália. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Um desses homens importantes tomou a palavra. Padre Henrique, Padre Roberto, quero expressar nossa gratidão por uma recepção tão amável. E estamos muito felizes em compartilhar a mesa com vocês esta noite. Muito obrigado. Todos tomaram assento naquela enorme mesa de jantar. O velho Abelino e a Madre Bernadette começaram a servir o vinho e os alimentos. Eles conversaram por algumas horas. Depois de estarem exaustos de tanto beber, aqueles 3 homens importantes começaram a dançar com as freiras. Seus movimentos eram sugestivos e elas também os seduziam. Tudo começou a esquentar. De repente, todos eles estavam se beijando de maneira ardente. Todos dançavam, riam e continuavam bebendo álcool sem parar. Eu não conseguia entender como a Madre Bernadette e aquelas 3 freiras estavam traindo a palavra de Cristo. Em um dado momento, irmã Daniele, irmã Rebeca e irmã Natália perderam o equilíbrio por causa do álcool e saíram abraçadas e de mãos dadas com aqueles homens. Todos se dirigiram ao jardim. Atravessaram-no até chegar a uns quartos. A Madre Bernadette os acompanhou o tempo todo. Ao chegar às salas, ela tirou uma chave e começou a abrir 3 delas. Ela mesma cuidou para que todos entrassem e fechou as portas. Voltou ao salão de jantar, onde estavam o padre Henrique, o padre Roberto e o velho Abelino, que continuavam bebendo e conversando. Passou-se pouco mais de 1 hora até que aqueles homens saíram dos quartos, se despediram de todos, pegaram seus carros e foram embora. Aquela situação que presenciei naquela noite me deixou bastante inquieta, mas eu não tinha escolha, não tinha para onde ir. Os anos começaram a passar. Passaram-se exatamente 3 anos. Cresci sob a rígida educação da Madre Bernadette, cursei a escola e recebi os ensinamentos da palavra de Cristo. Cheguei à maioridade e aspirei a me tornar uma freira. Durante esses 3 anos, pude presenciar várias festas depravadas. Sempre tive a dúvida sobre o que se negociava nelas, pois dias após cada festa, chegavam ao convento caminhões com móveis novos, novas imagens impecáveis de santos, louças belíssimas e até carros de luxo, que eram conduzidos pelo padre Henrique e pelo padre Roberto. Durante esses anos foram várias as freiras que participaram dessas festas, sempre as mais jovens e belas, com a melhor aparência e um rosto angelical. Naquele tempo conhecia todas elas. Ainda as lembro com carinho, pois estranhamente, depois de 2 anos servindo nessas festas, as freiras simplesmente desapareciam. Ao perguntar à Madre Bernadette sobre elas, ela sempre respondia o mesmo. Foram transferidas para outros conventos. Elas estão exercendo e pregando a palavra de Cristo em alguns estados. Antes que algumas das freiras desaparecessem, tentei conversar com algumas delas. Perguntava sobre aquelas festas e o que acontecia nelas, mas as respostas eram muito suspeitas. Rebeca, me diga uma coisa, o que acontece nessas festas? Quem são todos esses homens importantes? Rebeca era uma das freiras mais bonitas do convento. Ela havia acabado de completar 2 anos frequentando incessantemente aquelas festas depravadas. Vou te confessar algo, Mônica. Quando a Madre Bernadette nos chama, sempre vem o velho Abelino. Ele nos dá um líquido um pouco amargo para beber. A partir desse momento, começo a perder a consciência. Ele nos coloca de joelhos diante da imagem de um homem com chifres que tem cara de bode.
Só tenho pequenos flashes em minha mente dessas festas, breves momentos de lembranças. Me vejo com sapatos de salto alto e vestidos muito curtos. Vejo-me dançando com homens importantes e sinto uma grande excitação quando eles tocam minha pele, mas são apenas alguns segundos. Não consigo lembrar-se de mais nada. Sempre desperto nos quartos que ficam do outro lado do jardim. Sinto uma ressaca terrível e sempre acordo com meu hábito de freira, nunca com aqueles vestidos tão curtos com os quais me vejo dançando. É tudo muito estranho, irmã Mônica, mas sabe de uma coisa? Eu gosto quando os homens tocam minha pele, gosto muito de me sentir amada, adoro sentir todas essas sensações, mesmo que não me lembre delas por completo. Aquela foi a última vez que falei com a irmã Rebeca, porque 2 semanas depois ela desapareceu. Assim como ela se foi, outras garotas chegaram, todas potenciais candidatas a se tornarem novas freiras. Infelizmente, uma tarde, enquanto eu estava regando o jardim, o padre Roberto não tirava os olhos de mim. Me olhava de cima a baixo. De longe ele chamou a Madre Bernadette. A madre se aproximou dele e com o dedo me apontou. De relance pude ver como a Madre Bernadette me olhou e acenou com a cabeça. Eu não sabia o que aqueles dois tramavam, mas me dei conta naquela mesma noite. A Madre Bernadette entrou no dormitório, acompanhada do velho Abelino, como já era costume. Ela levantou a voz, mas agora, para minha surpresa, me chamou. Irmã Lulu, irmã Andréia e irmã Mônica, acompanhem-me, por favor. Seguimos a madre enquanto o velho Abelino começou a dar às freiras aquelas pílulas que as faziam dormir. Entramos em uma sala cheia de vestidos sexy de todas as cores, vários sapatos de salto alto, espelhos, maquiagem e algumas perucas. Ficamos muito assustadas e irmã Lulu não tardou a questionar. O que significa tudo isso, madre? Por que estamos nesta sala cheia de pecado? Quero sair daqui imediatamente. A Madre Bernadette deu-lhe um forte tapa. Você quer desafiar minha autoridade e a palavra de Cristo? Quem você pensa que é para levantar a voz para mim, sua freira estúpida? Todas, sentem-se no sofá. Não quero reclamações, apenas paciência. Nunca antes havia visto a Madre Bernadette tão zangada, mas agora ela não apenas mostrava raiva, seu rosto exibia muita maldade. Pela porta, entrou o velho Abelino, que tirou de sua sacola um frasco de vidro contendo um líquido escuro. Ele retirou a rolha e começou a despejá-lo em pequenos copos, entregando um a cada uma das freiras, pedindo que o bebêssemos completamente. Não havia como evitar, pois Abelino observava atentamente cada gole que dávamos. O gosto era amargo e denso, com sabor de ervas que eu sentia na boca até terminar. Era verdade o que irmã Rebeca dizia, pois eu começava a perder minha consciência pouco a pouco. Todas nós começamos a fazer coisas que não faríamos se estivéssemos conscientes. Começamos a experimentar vestidos, saltos e perucas. Nos embelezamos ao máximo naquela noite. Estávamos deslumbrantes. A Madre Bernadette se aproximou de mim e começou a colocar cílios postiços. Lembro-me muito bem do que ela disse. Olha só, Mônica, como você está linda. Veja que figura atraente você tem. A beleza da sua mãe, claro, que descanse em paz. Ela também era muito bonita quando jovem, também tinha um corpo belo. Não foi por acaso que te trouxe ao convento. Sempre vi muito potencial em você. Nada é de graça nesta vida, Mônica. Chegou o momento de retribuir. A cada minuto que passava, eu perdia mais minha consciência, o controle do meu corpo. Comecei a reagir e a seguir todas as instruções da Madre Bernadette e do velho Abelino. De repente, Abelino nos pediu que nos ajoelhássemos, e a Madre Bernadette também se ajoelhou. Diante de nós havia uma pequena estante. O velho Abelino abriu suas portas. Com a pouca consciência que me restava, pude ver a figura de um demônio, um bode com corpo humano. Ó glorioso Bafomete, te oferecemos nesta noite como alimento a energia criadora destas mulheres. Devolva-a a nós em abundância em matéria e poder. Após suas palavras, nos levantamos e começamos a caminhar em direção ao salão principal, onde nos sentamos à mesa. Lá estavam alguns homens de terno, aparentemente pessoas importantes. Começamos a socializar e a beber álcool, deixando-nos levar pela noite e pela música.
Quando dei por mim, já estava beijando um daqueles homens. Irmã Lulu e irmã Andréa também estavam se abraçando e se beijando com eles. Minha mente se nublava por instantes. Quando voltei a ter consciência, aquele homem já estava em cima de mim. Estávamos na cama de um quarto do convento. Podia sentir como aquele homem me possuía. Ele mordia minha boca e, na verdade, eu gostava muito. Pude me ver em cima do corpo daquele homem. Estava sentada sobre ele, fazendo movimentos oscilatórios enquanto apertava meu cabelo com as mãos. Ele se movia constantemente, uma e outra vez, e eu sentia um imenso prazer, algo que nunca havia experimentado antes. Nesse instante, minha consciência se nublou novamente. Acordei pela manhã com uma ressaca terrível. Já não estava mais com os saltos ou aquele vestido tão curto. Muito menos com a peruca. Meu rosto estava limpo da maquiagem que havia usado na noite anterior. Não sei como aconteceu, mas agora eu vestia o hábito de freira. Desde aquele dia, fui convocada várias noites para satisfazer o desejo daqueles homens nas festas. Evento após evento, eu terminava com eles em um quarto. Cada noite que passei nessas festas, enquanto estava sentada à mesa, observava por alguns momentos o padre Henrique. Eu não entendia como um homem que deve sua vida a Cristo poderia realizar esse tipo de atrocidades com as freiras. O pior de tudo era como ele permitia que sua própria filha fosse objeto do desejo de tantos cavalheiros. Mas mesmo sentado naquela mesa, ele nunca soube quem eu era. Meu rosto nunca lhe pareceu familiar, talvez pelos anos que haviam passado desde a morte de minha mãe, pelo desenvolvimento físico que eu havia tido, ou por toda a maquiagem, a peruca e os cílios postiços que eu usava todas aquelas noites. Mas isso era o melhor, que ele não soubesse de mim, porque cada vez eu estava mais perto dele, e isso me ajudaria a tomar minha vingança. Ele teria que pagar por todos os anos de rancor que eu guardei por causa da morte de minha mãe e por tudo o que ele fez com aquelas freiras do convento. Finalmente, pude entender o que acontecia com as freiras que desapareciam e não voltavam ao convento. Todas elas foram envolvidas nesse tipo de festas com pessoas poderosas e políticos. Também eram usadas pelos padres para saciar seu desejo. Com o tempo, essas mulheres começavam a mostrar danos psicológicos, tornavam-se fracas, tinham ataques de pânico à noite, tudo por causa do tratamento e da bruxaria do velho Abelino. Quando eles se cansavam delas e já não lhes serviam mais, simplesmente as faziam desaparecer. Os padres não queriam problemas no convento, o melhor seria silenciá-las para sempre. Não seria nada estranho se em breve me chamassem para ir à paróquia. Teria que visitar os padres para ter um encontro íntimo com eles. Eu aguardava ansiosamente que esse dia chegasse, pois era exatamente o que eu buscava, estar cara a cara com meu pai. Não demorou muito para que esse dia chegasse. Uma manhã, a Madre Bernadette entrou no meu dormitório. Irmã Mônica, tome um bom banho, perfume seu corpo, iremos à igreja visitar o Padre Roberto. Aquele dia seria minha oportunidade de vingança. Tomei um bom banho, perfumei meu corpo e vesti roupas íntimas limpas. Vesti meu hábito de freira. Estou pronta, Madre Bernadette. Entrei no carro, a Madre Bernadette ligou o motor e partimos para a paróquia. Ao chegarmos, batemos na porta da sacristia. O Padre Roberto nos recebeu. Ao seu lado estava o velho Abelino. Ele se aproximou de mim e me ofereceu uma xícara com a bebida já conhecida. Boa tarde, irmã Mônica. Beba isto, por favor. Isso te fará sentir confortável. Comecei a beber, não havia como evitar. Senti muito medo por estar ali novamente, naquele lugar onde minha mãe morreu. Pouco a pouco fui relaxando. Minha consciência começou a adormecer. Abelino se aproximou daquele armário, guardando o frasco com aquela poção. O mesmo armário onde eu me lembrava perfeitamente de ter me escondido e sido testemunha da morte da minha mãe. Senti um pouco de nostalgia, pois me lembrava muito bem de como o padre Henrique segurava o corpo da minha mãe, mas ao mesmo tempo tirava sua vida. Tudo indicava que agora eu estava na mesma posição. Eu entregaria meu corpo ao padre Roberto, eu faria o sacrifício. Tudo para estar perto do padre Henrique. Eu queria a vida dele. Passaram-se alguns minutos, Abelino se despediu sorrindo para o padre Roberto. Como gostaria de estar no seu lugar, padre. Olhe só para tudo o que vai comer. Ele abriu a porta e saiu.
O padre Roberto sentou-se no sofá, tinha em suas mãos uma taça de uísque, da qual bebia em pequenos goles. Padre Roberto, desculpe o incômodo, mas estou com urgência de ir ao banheiro. Claro, Mônica, vá até o fundo. Entrei e fechei a porta do banheiro, comecei a cutucar minha garganta com o dedo, provocando um vômito abundante. Expulsei de meu corpo aquela poção que o velho Abelino havia me dado. Lavei a boca com um pouco de água e voltei ao padre Roberto. Ele me olhava com fome de me possuir. Aproxime-se, Mônica. Não tenha medo, não seja tímida. Suba em cima de mim. Subi em cima dele e comecei a beijá-lo. Eu estava com pressa, então comecei a tirar meu hábito de freira, deixando à mostra todos os meus atributos. Ele não conseguiu resistir. Começou a me beijar completamente, me empurrou para o lado e rapidamente começou a tirar sua roupa. Eu me deitei no sofá e ele se colocou entre minhas pernas, começou a me desfrutar. A cada minuto que passava, sentia seu hálito asqueroso em minha nuca, enquanto ele me possuía. Eu me lembrava de que ele também era culpado de todas as atrocidades que eram cometidas contra as freiras. Me perguntava quantas daquelas mulheres já haviam passado por sua cama. Uma raiva começou a me invadir. Eu sabia naquele momento que tinha a oportunidade de não deixá-lo sair com vida. Ele também precisava pagar. Minutos depois, enquanto eu rebolava sobre seu corpo, ouvi um suspiro profundo. Seu corpo tremeu e se retorceu sutilmente. O padre havia terminado o ato. Ele se levantou imediatamente e queria se vestir. Aonde vai, padre Roberto? Ainda não se vista, venha, deite-se de bruços no sofá. Só deixe-me fazer uma massagem relaxante. Vá em frente, Mônica, você me surpreende. Isso sim é um serviço completo. Está bem, vou deixar que me mime. Ele se deitou de bruços no sofá, respirava relaxadamente. Nesse instante, corri rapidamente até a escrivaninha, peguei o afiado abridor de cartas e voltei para suas costas. Comecei a esfaqueá-lo repetidamente. Não lhe dei tempo de reagir. As feridas foram letais, mas ainda assim ele conseguiu soltar um grito de dor. Começou a sangrar rapidamente. Em um instante eu lhe tirei a vida. Olhei para minha mão coberta de sangue, segurando o pontiagudo abridor de cartas, o mesmo que tirou a vida da minha mãe. O único grito de dor que saiu do padre foi suficiente para alertar o velho Abelino. Ele começou a abrir a porta até conseguir escancará-la. Ao fazê-lo, viu o corpo ensanguentado do padre Roberto. "O que você fez, maldita freira? Terá que pagar com sua vida." Abelino se lançou sobre mim. Durante a luta, ele conseguiu segurar minhas duas mãos, me jogando no chão e tirando o afiado abridor de cartas da minha mão. Ele o colocou no meu pescoço. Eu estava pronta para morrer. "Abelino, não lhe faça mal." O padre Henrique entrou e se aproximou rapidamente de nós. Seu olhar estava focado no meu rosto. Pude ver sua grande surpresa. "Quem é você? Por que nunca a vi antes no convento? Seu rosto me parece muito familiar. Me lembra alguém." O padre Henrique agora olhava meu rosto limpo, sem maquiagem, sem cílios postiços e peruca. Parecia que ele me havia reconhecido. Lágrimas brotaram dos meus olhos ao ter frente a frente o meu pai. "Acaso te recordo a minha mãe, Flor, a mesma que você matou neste quarto há anos atrás? Eu fui testemunha de tudo e nunca vou te perdoar. Sim, eu sou sua filha, Mônica." Ele não conseguiu esconder sua expressão de choque. "Eu me lembro de você. Você é minha filha, mas não passa de uma bastarda. Nunca imaginei que te veria novamente. Sua mãe foi o maior amor que tive. Lamento ter tirado sua vida, mas me deixei levar pela ambição." O velho Abelino também estava surpreso. "Padre Henrique, se essa freira é sua filha, não se deixe levar pelos sentimentos. Ela deve morrer, afaste-se dela, Abelino. Hoje as coisas serão diferentes." O velho Abelino se afastou de mim e eu me levantei. "Diariamente penso em sua mãe. Sua lembrança está sempre presente. Não cometerei o mesmo erro tirando sua vida, mas você terá que deixar a cidade. Se voltar, eu mesmo acabarei com sua existência. Abelino, leve-a para longe deste lugar." O velho Abelino soltou minhas mãos e me levou até o porta-malas do carro. Aquele dia foi a última vez que vi o rosto do meu pai. Começamos a jornada. Abelino dirigiu por algumas horas até parar à beira da estrada, quando já havia caído a noite. Ele abriu o porta-malas, me tirou de lá e me deixou no meio do nada.
Eu não concordo com o padre em te deixar viva, mas já sabe, freirinha, se voltar para a cidade, não vai sair viva para contar. Ele entrou no carro e foi embora. Comecei a caminhar até avistar perto da estrada uma pequena casa. Bati a porta e pedi ajuda. Vestida com meu hábito de freira, aquela família não me negou abrigo. Eles me ajudaram por 3 dias até que decidi partir. Não consegui minha vingança, não consegui fazer meu pai pagar por todo o mal que fez, mas estou certa de que, se Deus realmente existir, Ele o fará pagar, condenando-o ao inferno. Peguei um ônibus sem rumo, mas o destino me levou até outra cidade, onde os grandes fazendeiros adoravam o sabor do pecado. Agora moro aqui, tentando esquecer meu passado entre copos de álcool, noites de luxúria, dinheiro fácil, e saciando a sede de paixão de muitos homens. Estou desterrada da minha cidade, não tenho família nem vocação. Ganho a vida da única maneira que sei, e essa maneira é sendo uma prostituta do diabo. Em uma noite chuvosa com uma forte tempestade, a porta da paróquia retumbava. Alguém a batia fortemente e sem parar. O padre Henrique correu até ela e, ao abri-la, ficou surpreso com a presença de um homem. "Roberto, o que está fazendo aqui?" "Henrique, ajuda-me. Estou morrendo." "Deixa-me te ajudar", e tenta se levantar. "Abraça-me forte. Olha só para ti, está só pele e osso." "O que aconteceu com você, meu irmão?" "Está muito abatido." "Henrique, você é a única família que tenho. Não queria morrer sozinho nos Estados Unidos, como um cachorro. Quero morrer na minha terra e ao lado do meu sangue." "Está muito mal, irmão, olha para ti. Vou ter que chamar um médico." "Não faça isso. Nos Estados Unidos já recebi todo tipo de atendimento. O que eu tenho não tem cura e não tem explicação." Roberto era o irmão mais velho do padre Henrique. Desde pequeno foi para os Estados Unidos, onde viveu toda a sua vida. Decidiu voltar ao seu país para morrer ao lado do seu irmão. Conforme os dias passavam, a saúde do Roberto se deteriorava de forma rápida e letal. Sua mente começava a desvairar e ele passava os dias deitado na cama, prostrado com suores intensos e algumas alucinações. "O que está acontecendo contigo, irmão? Gostaria de poder ajudar, mas não sei como." "Procura um bruxo, irmão. É a única forma de me ajudar. Sinto que algo me controla, me pede para tirar minha própria vida. Mas o pior é que também me pede para matar você. Tenho quase certeza de que alguém fez algo contra mim, talvez uma forte bruxaria." As crenças do padre Henrique iam contra o que seu irmão lhe pedia, mas ao ver como aquela estranha enfermidade estava acabando rapidamente com sua vida, ele decidiu fazer uma exceção e acreditar um pouco nas palavras do seu irmão. "Está bem, procurarei a ajuda de um bruxo, mas terei que fazer isso fora da cidade. Pela posição que eu tenho como padre nesta paróquia, não posso levantar suspeitas entre os moradores. Será melhor que eu me ausente por alguns dias. Espero não chegar tarde demais quando voltar com ajuda." O padre Henrique começou sua jornada, indo de cidade em cidade, perguntando aos habitantes sobre a existência de algum tipo de bruxo, macumbeiro ou curandeiro. Assim chegou em São Pedro do Norte. Após conversar com um morador, revelaram-lhe minha localização. Ele dirigiu-se até minha casa e foi então que o conheci. Lembro-me muito bem de quando bateu à minha porta pela primeira vez. "Às suas ordens, padre. O que o traz por aqui? Como sabe que sou padre? Posso sentir, vejo mais do que o senhor imagina. Sei que se surpreende com minha presença. O senhor sabe perfeitamente que a igreja não concorda com esse tipo de crenças, muito menos valida a existência da bruxaria. Mas tomei a liberdade de vir até aqui por um caso extremamente estranho e de natureza pessoal." "E do que se trata, padre?" "Meu irmão está morrendo lentamente. Gostaria que revisasse o caso dele." "Sei muito bem, padre. A igreja sempre quer ter a sua verdade. Acreditam que existe uma energia no céu que é a única capaz de salvar o homem. Mas tiram o crédito da energia do mal. E vou lhe dizer algo, padre. Essa energia existe e eu vou mostrá-la."
Peguei algumas das minhas coisas e partimos para aquela paróquia localizada em Santa Luzia. Era um lugar um tanto afastado da região onde eu vivia em São Pedro do Norte. Ao chegar, fiquei muito surpreso com o estado do irmão do padre. Roberto estava em pele e osso, com olheiras profundas e quase sem cabelo. Seu corpo emanava constantemente suor, acompanhado de um cheiro pútrido. Mas isso não era tudo. O alimento que ele ingeria era defecado quase instantaneamente. Seu organismo era um caso muito difícil de tratar, mas eu estava certo de que ele carregava pura bruxaria. Boa tarde, Roberto. Como você se sente hoje? Preciso que me responda algumas perguntas. Sei que vem dos Estados Unidos e viveu toda a sua vida por lá, mas me conte como você se comportou naquela nação. Fez muito mal por lá, não é verdade? Roberto começou a confessar toda a sua vida de luxúria e pecado. Não vou mentir. Não fui uma boa pessoa nos Estados Unidos. É uma nação que incita ao pecado. Tive muitas mulheres e as usava para meu prazer. De muitas dessas eu também as humilhei. Cometi várias fraudes de um estado a outro, sempre procurando problemas. Caí nos excessos do álcool. A verdade é que não fui um bom homem. Agora entendo tudo, rapaz. Tenho certeza de que muita gente quer vê-lo morto. Alguém fez trabalho contra você. O que menos importa agora é saber quem é o responsável. O que devemos nos concentrar é em tirar dessa bruxaria obscura. Sou muito bom no que faço, mas no seu caso não posso prometer muito. Você está na linha da morte. Senhor Abelino, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não importa o que custe. Apenas salve a vida do meu irmão Roberto. Farei tudo o que puder, Padre Henrique. Como disse, não vou prometer nada. A partir daquela tarde, começamos a trabalhar na cura do Roberto. Volte ao seu espírito, Roberto. Não deixe que o mal consuma sua mente ou seu corpo. Você é mais do que carne. Realizei uma limpeza no seu corpo e também no seu espírito. Fiz infusões e dei para ele beber, para quebrar aquela bruxaria. Não seria fácil, mas sabia que podíamos conseguir. Beba isso, Roberto. Cheira horrível e está muito amargo. Não acho que eu consiga beber. Apenas beba tudo. Sua vida depende disso, rapaz. Senhor Abelino, como vê o progresso de meu irmão? Você acha que ele pode ser salvo? Padre Henrique, terei que monitorá-lo diariamente. O melhor será que eu fique morando aqui na paróquia por um tempo. Só o tempo dirá se seu irmão tem força para sobreviver. Durante 2 meses, estive cuidando do corpo do Roberto, fazendo-lhe limpezas, dando-lhe chás curadores, expulsando todo o mal do seu corpo. Ele foi se recuperando e sua vida já não corria mais perigo, e sua saúde física e mental retornou rapidamente. Meu trabalho naquela paróquia estava terminado. Era hora de voltar a São Pedro do Norte. Padre Henrique, meu trabalho aqui terminou. É hora de nos despedirmos. Espero que agora o senhor acredite na existência do mal e também nas suas forças sombrias. Nem tudo é curado pelos seus santinhos de barro e gesso. O padre ficou em silêncio por um instante. Espere, Abelino. Não vá. Por que não fica na cidade? Tive uma ideia. Acho que você pode me ajudar. Sabe, padre, se houver uma boa recompensa, eu não tenho problema nenhum em ajudar. Já deve ter percebido, Abelino, que essa cidade é muito pobre. Os políticos só vêm para levar o dinheiro. A paróquia está deteriorada. A escola em péssimas condições, os serviços são escassos, o gado morre e as pessoas estão cada vez mais pobres. Quero dar uma lição a toda essa classe política. Quero que devolvam ao povo tudo o que levaram. E como pretende conseguir isso, padre? Você é bom no que faz, Abelino, e quer usar seus conhecimentos de bruxaria contra todos esses homens. Conte comigo, padre, mas lhe direi uma coisa. Com bruxaria não se brinca, sempre há um preço a pagar. Se o senhor não se importar, desde que seja para o bem do povo, eu lhe ofereço minha ajuda e lealdade. Depois de tomar essa decisão, eu sabia muito bem que agora teria que viver naquela cidade. Então aluguei uma pequena casa bem próxima ao centro da cidade. Aquele lugar havia me encantado para viver. Quanto a Roberto, ele não tinha mais destino. Não sabia se voltava para os Estados Unidos ou ficava em Santa Luzia. Mas o padre Henrique já tinha um plano para a sua nova vida. Roberto, meu irmão, agora que recuperou tua saúde, o que pensas fazer? Aonde pensas ir ou em que vai trabalhar? Como levarás tua vida daqui para frente?
Não sei fazer nada, irmão, e não tenho nenhum ofício. Não posso voltar aos Estados Unidos. Será muito complicado para mim. Já imaginava isso, mas eu vou te ajudar. No entanto, teremos que ser muito cuidadosos. Ninguém pode nos descobrir. Veja, tome esta Bíblia. Decore todos os seus versículos e salmos. Tome também esta túnica. A partir de agora, você a vestirá todos os dias. Sim, irmão, a partir de hoje você será um padre como eu. Me ajudará a conduzir esta paróquia. Esse será nosso segredo. E foi assim que o padre Henrique e seu irmão Roberto começaram a enganar todo o povo. De um dia para o outro, Roberto havia se tornado mais um padre naquela paróquia. Ele se apresentou a todo o povo na missa dominical. Irmãos do povo, quero lhes apresentar o padre Roberto. Ele veio para apoiar a paróquia promovendo a palavra de Cristo. Sintam-se à vontade para receber sua bênção, seu amor e, acima de tudo, seu conselho. Roberto dirigiu algumas palavras ao povo. Meu coração e minha vida estão totalmente dedicados ao Senhor. Espero ajudá-los a serem pessoas melhores, guiá-los no caminho de Deus. Todo o povo festejava a chegada do novo padre. O que eles não sabiam é que, na verdade, ele era um impostor. Eu era a única pessoa que sabia o grande segredo daqueles padres. Roberto imitou perfeitamente o comportamento do irmão, tornando-se em pouco tempo um grande orador. Pregava a palavra de Cristo como todo um padre experiente, com grande sabedoria e segurança. Absolutamente ninguém no povo perceberia o que realmente acontecia. Mas Roberto era um homem cruel, muito manipulador e, com as mulheres, um doente mental. Só que agora ele vestia uma túnica de padre. Todos os seus instintos não demoraram a se manifestar de forma voraz durante as missas dominicais. Eu podia observar nele uma forte paixão contida. Ele olhava as mulheres e senhoras com luxúria, devorando-as com o olhar. Um homem doente por intimidade com mulheres é algo difícil de controlar. Infelizmente, aconteceu um dia na sacristia. Roberto conversava com a senhora Sabrina, uma mulher que havia ficado viúva há pouco tempo. Ele se aproveitou da situação, pois ela o procurava em busca de alento e consolo. Roberto, ao sentar-se ao lado dela e escutá-la, começou a imaginar o corpo bem formado por baixo daquele vestido preto. Ele não resistiu. Avançou sobre ela, beijando-a na boca e no pescoço, tocando seu corpo enquanto ela gritava. Bruscamente, ele a despojou de sua roupa íntima e abaixou as calças para consumar o ato. Eu, estando no jardim, ouvi os gritos, assim como o padre Henrique. Corremos até a sacristia para ver o que estava acontecendo. Ao entrar, o corpo de Roberto estava sobre a senhora Sabrina com as calças abaixadas. Ele havia rasgado todas as suas roupas. Infelizmente, conseguiu consumar o ato. O que está acontecendo, Roberto? Seu idiota! O que pensa que está fazendo? Seu monte de bosta! Henrique separou os corpos, puxando Roberto com força. Eu me aproximei da senhora Sabrina, abraçando-a e pedindo que se acalmasse. Ela tremia de terror, chorando desesperadamente enquanto os padres discutiam. Eu tive que tomar uma decisão difícil. Peguei a senhora Sabrina pelo pescoço e o quebrei. Ela se contorceu e morreu. Vocês são um par de idiotas. Não podem se expor dessa maneira. Essa mulher não podia continuar viva. Se o povo descobrisse, vocês seriam linchados. No dia em que quiserem uma mulher, eu posso amarrá-la com bruxaria. Só assim elas nunca falarão. Imbecis. Pegamos o corpo da senhora Sabrina e o enterramos bem fundo no jardim daquela paróquia. 2 dias depois, sem notícias dela, o povo começou a procurá-la desesperadamente, organizando mutirões para buscá-la na serra. Todos estavam furiosos, mas a palavra do padre Henrique era a lei naquela cidade. Ele os convocou na paróquia. Deixem a busca por Sabrina em paz. Devo confessar um segredo. Ela fugiu com um homem. Não queria ser julgada por vocês, ainda mais por causa da recente morte do marido. Isso é um segredo de confissão que ela mesma me contou, mas tenho que compartilhar com vocês para o bem do povo. Vão em paz. O povo acalmou sua raiva. Todos acreditaram na mentira de Henrique. Desde aquele dia, a mentira, a morte, a paixão e a ambição governavam a paróquia. Abelino, Roberto, preciso falar com vocês. Amanhã, o secretário Jonas e o deputado Henrique virão. Preciso convencê-los a doar material para erguer o muro da escola. Abelino, o que podemos fazer para convencê-los? Diga-me algo, podemos usar bruxaria para que isso aconteça?
Você está me pedindo algo impossível, Henrique. Não há como manipulá-los para que te deem dinheiro. Mas o doente e luxurioso Roberto interrompeu com uma ideia que não era tão ruim. Deles, mulheres. Esses políticos enlouquecem por elas. Você tem grande poder no convento. Há muitas freirinhas gostosas que ainda não foram tocadas. Isso os fará ceder e dar o dinheiro. Entre aqueles dois padres, a sanidade já havia se perdido. Então eu apoiei a ideia do Roberto. Não posso agir diretamente nos políticos, mas nas freirinhas sim. Posso fazer um pequeno feitiço de amor, um adoçamento, para que elas fiquem à mercê desses políticos. Naquela mesma tarde preparei uma poção de amor forte. Na manhã seguinte, parti acompanhado dos padres ao convento. Escolhi 2 das freiras mais atraentes e as levei a um quarto junto com a Madre Bernadette. Pedi às 3 que bebessem aquela poção. Deixamos que fizesse efeito. Elas começaram a perder a consciência, ficando à disposição do desejo. Os políticos chegaram e entraram no elegante salão do convento e sentaram-se no refeitório. Freiras, padres e políticos desfrutavam de um banquete de alimentos e bebidas. Aos poucos, a animação e a música tomaram conta do salão. Os homens dançavam com as freiras, que não ofereciam resistência alguma aos desejos mais baixos daqueles homens cruéis. Beijavam-se, abraçavam-se e se tocavam levemente. Aquelas freiras não sabiam o que era o desejo, pois eu me encarreguei muito bem de escolher as mais puras e castas. Mas naquela noite elas estavam prestes a descobrir o que era um homem voraz e viril. Padre Henrique, isso já está saindo do controle. Sou um político muito conhecido no país. Minha reputação está em jogo. Não se preocupe, deputado Henrique. Estamos entre amigos. Este é o nosso segredo. Apenas aproveite, nada sairá destas 4 paredes. Se é assim, padre, muito obrigado. Se não for incômodo, teria um quarto onde eu pudesse conversar a sós com a freirinha. Com prazer, a Madre Bernadette o levará ao quarto especial, apenas siga-a. Madre Bernadette, pode, por favor, levar o deputado Henrique ao quarto especial? Depois de algumas horas, o deputado e o secretário saíram daqueles quartos que ficavam do outro lado do amplo jardim. Aquela noite foi um sucesso. Padre Henrique, Padre Roberto, é hora de nos retirarmos. Agradecemos sua grande hospitalidade e discrição. Deixo-lhes este cheque. Considerem-no um adiantamento para erguer o muro da escola da cidade. Se continuarem nos tratando assim, mais coisas boas virão. Boa noite, senhores. Aqueles homens elegantes e poderosos partiram do convento. O tempo começou a passar. Nos meses seguintes, o convento se tornaria o local principal para receber políticos de todo o país. Controlei por completo a mente da Madre Bernadette, que se tornou mais uma cúmplice. A ajuda para o povo começou a chegar, mas não às mãos dos moradores. Henrique, Roberto e eu fomos ficando cada vez mais doentes de ganância, dividindo entre nós todo o dinheiro que chegava, mas só dávamos uma pequena parte ao povo. Começamos a acumular uma pequena fortuna, traindo a confiança dos moradores. Eu me considero uma pessoa muito má, mas Henrique e Roberto estavam ultrapassando os limites. Abelino, já não aguento mais. São muitos meses sem o calor de uma mulher. Amarre uma freirinha para mim, não seja mau. Dizia Roberto que precisava saciar seus instintos. Antes que ele cometesse uma loucura, decidi ajudá-lo. Está bem, Roberto, eu vou te ajudar. Esta tarde vá ao convento e escolha uma freira. Quero que seja uma das que participa das festas. Essas são as mais fáceis de amarrar. Desde esse dia, Roberto escolhia uma freira e vivia sua paixão por um tempo. Depois disso, eu me encarregava de fazer com que ela desaparecesse para sempre. Não podíamos ter testemunhas de nenhum tipo. Mas Roberto não tinha limites. Abelino, sinto-me muito atraído por Sofia, a filha do açougueiro. Toda vez que a vejo na missa, não consigo controlar a minha temperatura, dizia ele. Começou a seduzir várias mulheres da cidade e a se encontrar com elas na sacristia para encontros íntimos. Os feitiços que eu lançava faziam com que elas se tornassem 100% leais a ele, o que evitava problemas e impedia que seu pecado fosse revelado. No entanto, Henrique, ao ver o comportamento de seu irmão, também foi contagiado por aquele desejo que ele havia reprimido por muitos anos.
Abelino, preciso da sua ajuda. Uma mulher da cidade está me paquerando. Não me parece uma má ideia. Quero aproveitar a situação, mas não quero problemas. Quero amarrá-la para mim. Os dois começaram a se divertir com algumas mulheres, algumas freiras e os lucros dos negócios que haviam realizado com políticos e empresários do país. Aquele convento se transformou em um grande bordel disfarçado de lar de religiosas. Tudo funcionava perfeitamente, como uma empresa cheia de luxúria, dinheiro e morte. No entanto, a atitude dos padres começou a trazer problemas. Eles passaram a se envolver com as mulheres mais bonitas da cidade, mas não souberam medir seus desejos. Isabel e Mariana eram moradoras que estavam sob o controle dos padres, saciando suas paixões mais baixas, tudo graças aos feitiços. No entanto, todas as mulheres, inclusive as freiras, após algum tempo sob o efeito do feitiço, começavam a perder o controle de si mesmas, sua mente começava a delirar. Isso representava um risco para os padres, pois o segredo do que acontecia na sacristia poderia ser revelado. Uma tarde, enquanto Henrique estava com Patrícia, a esposa do Bruno, após consumar o ato na sacristia, ele a acompanhou até a porta para se despedir. Ela estava loucamente apaixonada por ele, mas aquilo não era amor, era uma obsessão provocada por um feitiço. Henrique, vamos embora desta cidade. Quero deixar meu marido para construir uma vida com você. Sejamos felizes, vamos fugir juntos. Eu não posso fazer o que você me pede. Minha vida está destinada a pregar a palavra de Cristo. Diante da negativa do padre, Patrícia começou a se comportar de forma violenta. Você não me ama como eu te amo. Você é um desgraçado. Toda a cidade vai saber o que você faz. Eles vão descobrir que tipo de padre você é. Ela começou a dar tapas e socos no rosto de Henrique. Por sorte, eu estava chegando. Aproximei-me deles e tirei aquela mulher de cima dele. Conseguimos subjugá-la e a levamos de volta para a sacristia. Enquanto eu fechava a porta, vi ao longe, sentado em um banco, Pedro, o sapateiro da cidade. Eu tinha certeza de que ele tinha visto tudo, mas fingia olhar para outro lado. Dentro da sacristia, Patrícia continuava gritando blasfêmias. Henrique não perdoaria suas ofensas e ameaças. Em um acesso de fúria, pegou um abridor de cartas pontiagudo de sua mesa e, enquanto eu a segurava, começou a esfaqueá-la várias vezes no abdômen. Ela caiu quase instantaneamente, sem vida, deixando uma grande poça de sangue. Cobriu o corpo dela com uma manta e o perturbado Henrique se ajoelhou no chão, aproximou-se do rosto de Patrícia e deu um último beijo em seus lábios frios. Desculpe-me, Patrícia, mas você quis assim. Não deixarei que ninguém jamais saiba de tudo o que fazemos. Depois de alguns minutos, bateram à porta. Quem é? Sou eu, Roberto. Quando o padre entrou, ficou surpreso com o que viu. Não pode ser, é a Patrícia. Ela está morta. O que vocês fizeram? Ela era uma das minhas preferidas. Roberto não iria sentir falta da Patrícia, mas sim do seu belo corpo. Aquela mulher era compartilhada pelos dois padres. Carregamos seu corpo e o levamos para o porão da sacristia. Não se preocupem, padres. Amanhã procurarei um lugar para enterrá-la, um lugar distante onde não possa ser descoberta. Na manhã seguinte, entrei na sacristia. Henrique parecia um tanto nervoso. O que há com você, padre Henrique? Parece nervoso. É por causa do que fez ontem com Patrícia? Eu não esperava tanta frieza de você. Tive que calá-la, Abelino. Isso está saindo de controle. Ela ficou insuportável, estava agindo como uma louca. Pois é, padre Henrique, a bruxaria lhe dá o poder de ter a mulher que quiser, mas você nunca poderá controlar seus sentimentos. Se por si só as mulheres já são difíceis, elas são ainda mais complicadas quando estão amarradas. Padre Henrique, acho que chegou o momento de fazer o mesmo com todas as suas amantes. Não precisamos de testemunhas do que está acontecendo. Você tem toda a razão, Abelino, então me faça um favor. Ajude-me a limpar esta bagunça. Vamos esconder o corpo da Patrícia. Depois faça-me outro grande favor. Vá buscar Mariana e diga a ela que preciso falar com ela urgentemente. Após 2 horas, vá buscar Isabel e diga o mesmo, que preciso falar com ela e que venha à paróquia. Naquela tarde, as mulheres atenderam ao chamado do padre.
Aquele afiado abridor de cartas foi a ferramenta que o padre usou para tirar a vida daquelas mulheres. Primeiro foi com Isabel, depois com Mariana. Mas antes disso, ele desfrutou de seus corpos pela última vez. Quando tudo terminou, voltei para ajudar o padre a limpar o sangue derramado. Começamos a envolver os corpos em lençóis. Bateram a porta. Quem é? Sou eu, Roberto. Ele chegou e nos ajudou a realizar aquela tarefa. Liguei o carro do padre Henrique e o aproximei da sacristia. Todos juntos colocamos os corpos das mulheres no porta-malas. Ao longe, novamente, vi Pedro, o sapateiro, sentado no banco. Mais uma vez, ele fingia não ter visto nada. Padre Henrique, acho que temos outro problema. Olhe, ali está Pedro. Percebi que todas as tardes ele fica sentado ali no banco do parque, consertando e fabricando sapatos. Isso não me parece bom. Tenho quase certeza de que ele está de fofoqueiro observando. Ele não tira os olhos da paróquia. Não se preocupe, Abelino. Tudo tem solução. Subimos no carro e partimos para a serra. Naquele lugar, eu havia construído uma cova que nos serviria para enterrar todas as freiras que haviam enlouquecido. Por aquelas mulheres desaparecidas, foi celebrada uma missa. Que a fé não caia, irmãos. É a última coisa que devemos perder. Patrícia, Isabel e Mariana, esperamos que Cristo esteja com vocês neste momento, iluminando o caminho para que possam retornar em saúde e paz ao lado de seus entes queridos. Oremos. No início da semana, mais uma vez vi Pedro, o sapateiro, sentado no banco do parque. Olhe, Padre Henrique, lá está Pedro novamente, sentado no banco. Isso me parece muito suspeito. Por agora, apenas se prepare que vamos resolver isso. O Padre Henrique se aproximou do Pedro. Boa tarde, Pedro. Como você tem estado, meu filho? Por sinal, queria te parabenizar. Os sapatos ficaram muito bons, gostei muito. Mas me diga o que te traz por aqui. Abelino me disse que te viu com frequência trabalhando aqui neste banco. Diga-me, você não tem onde trabalhar? Questionamos Pedro ali mesmo e o forçamos a entrar na sacristia. Lá o envenenamos com bruxaria e em questão de dias ele morreu. Foi uma pena sua morte. Droga. Agora, quem fará meus sapatos? Mas ele mereceu por não cuidar da sua vida de merda e ser fofoqueiro. Os anos começaram a passar. Passaram-se exatamente 18 anos. E durante todo esse tempo, o prazer, a luxúria, o desejo, o poder e a morte governaram a paróquia e também o convento. O poder da igreja caía sobre a cidade. Infelizmente, uma tragédia estava para acontecer, e tudo por um erro do padre Henrique. Lembro perfeitamente das suas palavras 18 anos atrás, as mesmas palavras que dariam início à grande tragédia. Abelino, preciso que você faça isso. Quero ter a senhorita Flor. Não quero que me questione, apenas faça. Amarre-a para mim, para isso te pago muito bem. Tenha cuidado, Henrique, porque vejo como você olha para a Flor. Você a olha com olhos de amor. Talvez você tenha razão, Abelino. Sinto algo por ela e o sentimento é bastante forte. Uma linda garota de olhos azuis com apenas 19 anos, uma figura preciosa, uma beleza de mulher. Essa era a senhorita Flor, a catequista da paróquia. Com a ajuda da feitiçaria e da preparação especial, os dois começaram um romance às escondidas. Eles se encontravam naquela sacristia. Após algumas semanas de romance, toda a família da Flor migrou para os Estados Unidos, mas ela não foi. Decidiu ficar na cidade, talvez pelo desejo que sentia pelo padre Henrique. Surgiu um grande problema, pois Flor engravidou. Não demorei a confrontar Henrique. Só me diga uma coisa, o filho que Flor está esperando é seu? Sendo o padre da paróquia, você sabe muito bem que isso não pode acontecer. Se esse filho é seu, a senhorita Flor e o bebê devem morrer. Não se preocupe, Abelino, esse filho não é meu. Ao que parece, é fruto de um romance que Flor tem com o filho do senhor Gilberto. Como padre da igreja, não permitiria um pecado tão grande. Flor é de grande ajuda para a paróquia. Lembre-se de que ela dá catecismo, ajudando as crianças a receber a palavra de Deus. Já a desfrutei bastante. Agora só quero ajudá-la a seguir em frente com seu filho. Só espero que você não esteja mentindo. Se for assim, pode colocar absolutamente tudo em risco. Se a cidade souber, vão te linchar.
Assim foi que, depois de 18 anos, pude perceber que Henrique me havia mentido todos esses anos, pois o fruto daqueles encontros com Flor o havia feito pai de uma menina. Seu nome era Mônica. Aquela menina foi crescendo ao lado de sua mãe, sempre perguntando quem era seu pai. Quando ela tinha 15 anos, Flor decidiu revelar à filha que seu pai era o padre Henrique. Mas ele não podia permitir que isso viesse à tona e decidiu calar Flor para sempre. Naquela mesma tarde, a Madre Bernadette encontrou a menina desamparada na rua. Ela a levou para o convento e, com o tempo, a fez estudar e se formar como freira. Mas Madre Bernadette não era besta, pois, ao ver sua grande beleza, sabia que podia fazer dela um bom produto para aquele bordel do convento. E assim aconteceu. Ao completar a maioridade, Mônica começou a compartilhar sua escultural beleza com os políticos e empresários dentro do convento. Chegou o dia em que os padres também deveriam desfrutá-la. Um dia, durante essas festas, Roberto disse à Madre Bernadette: "Madre, que grande beleza tem a garota chamada Mônica. Por favor, traga-a à paróquia na próxima terça-feira à tarde. Irmã Mônica, tome um bom banho e perfume seu corpo. Iremos à igreja visitar o padre Roberto." A madre preparou o encontro, transferindo-se para a sacristia. Roberto as recebeu, ficando a sós com Mônica. Mas depois de um tempo, um forte grito foi ouvido. Eu comecei a bater na porta e, ao abri-la, entrei e vi o corpo sem vida de Roberto. Mônica o havia apunhalado com um abridor de cartas. "O que você fez, freira? Você terá que pagar com sua vida." Corri em sua direção, controlando-a. Coloquei o abridor de cartas no seu pescoço e, quando estava prestes a matá-la, o padre Henrique entrou pela porta. "Abelino, não a machuque." O padre Henrique se aproximou e focou seu olhar nela. "Quem é você? Por que nunca a vi antes no convento?" "Seu rosto me parece muito familiar, você me lembra alguém. Talvez você se lembre da minha mãe, Flor, a mesma que você matou neste quarto há anos. Eu fui testemunha de tudo e nunca vou te perdoar. Sim, eu sou sua filha, Mônica, seu bosta. Eu me lembro, você é minha filha, mas não passa de uma bastarda. Nunca imaginei que te veria de novo. Sua mãe foi o maior amor que tive. Lamento ter tirado sua vida, mas me deixei levar pela ambição. Filha minha, você é tão linda quanto sua mãe, mas para mim você não é nada. Não tenho nenhum sentimento de pai por você. Você mentiu todos esses anos, Henrique. Ela é sim sua filha. O filho que você esperava com Flor era seu. Eu não podia revelar isso. Esse foi o meu único segredo. Eu realmente a amava e queria deixar descendência neste mundo com ela. Abelino, leve-a para longe daqui. Leve-a para outra cidade." Henrique ameaçou de morte sua própria filha, mencionando que, se ela voltasse para a cidade, ele mesmo terminaria com sua vida. Amarrei as mãos da Mônica com uma corda e a coloquei no porta-malas do carro. "Prepare-se para uma longa viagem. Em alguns minutos, eu volto." Voltei para ajudar Henrique a cobrir o corpo do seu irmão. Alguém bateu na porta. "Quem é?" "Sou eu, Madre Bernadette." Eu abri a porta e ela entrou. Pude ver no rosto do Henrique uma grande raiva contida. Ele imediatamente foi para cima dela, segurando seu pescoço com força. Ele foi tirando o ar da madre, pouco a pouco, até que os dois caíram no chão. Henrique não parou de apertar, cheio de ódio, até que ela parou de respirar. "Sinto muito, Madre Bernadette. Agradeço pelo seu serviço, mas é hora de ir com Deus para o céu. Garanto que será bem recebida." Henrique não perdoou que ela não o tivesse informado, anos atrás, que Mônica, a filha de Flor, havia sido levada ao convento. Afinal, era sua filha, e mesmo que não a amasse, era seu sangue, sua única descendência. "Não há mais nada a fazer nesta cidade, Abelino. Nosso trabalho aqui terminou. Eu comecei a dirigir por várias horas. Foi quando parei à beira da estrada, abri o porta-malas e tirei Mônica de lá. Eu não concordo com o padre em deixar você viva, mas você já sabe, irmãzinha. Se voltar à cidade, não vai sobreviver." No dia seguinte, cheguei à sacristia. "Está feito, Henrique. Sua filha está muito longe. Não acho que ela se atreva a voltar. Prepare-se, Abelino. Temos que deixar a cidade. Mas antes, vamos apagar todas as evidências. Quando digo todas, você sabe do que estou falando." 3 noites depois, todo o convento foi consumido pelo fogo, e junto com ele todas as freiras.
Não poderia sobrar nem uma única evidência das atrocidades que haviam acontecido. Não nos importava o que teríamos que fazer ou quem deveria morrer. Certificamos de que ninguém pudesse escapar naquela noite, mas estávamos errados. Aquele incêndio no convento foi o pretexto perfeito para justificar nossa partida. Henrique, improvisando no mesmo local, decidiu que daria à cidade sua última missa de domingo. Irmãos, diante dos acontecimentos, terei que viajar para prestar declarações ao bispado sobre o ocorrido. É uma notícia trágica que acolhe nossos corações, mas devemos ser fortes e continuar com a ajuda de Cristo. Quem sabe um dia eu possa estar de volta a esta cidade. Eu ouvia a missa por trás do altar, esperando que Henrique terminasse. Já tinha tudo pronto para sumir daquele lugar, mas naquele momento, 2 homens começaram a fechar as portas da igreja. O comissário se levantou e com uma voz forte disse: Henrique, você não vai a lugar algum. Padre, você nos deve muitas explicações. Aqui está a todos, pronto para ouvi-lo. Ao lado do comissário estava uma mulher. Ela abaixou o xale que cobria sua cabeça, revelando o rosto. Henrique e eu ficamos surpresos, pois era o rosto de irmã Angélica. Seu rosto mostrava queimaduras, mas tudo indicava que ela havia sobrevivido ao incêndio. Naquele momento, eu sabia que tudo estava perdido, pois irmã Angélica era uma das freiras que era oferecida fisicamente nas festas do convento. Aquela freira havia sobrevivido, e ela sabia muitas coisas. Era certo que ela havia compartilhado essas informações com todos da cidade. Henrique começou a correr, cruzou a porta do altar que dava para a sacristia. Foi lá que nos encontramos cara a cara. Ele fechou a porta, mas os moradores começaram a bater. Eu sabia perfeitamente que os moradores nos queriam. Eles queriam justiça. Se eu corresse e fugisse ao lado de Henrique, minha idade e meu corpo velho não me dariam vantagem sobre ele. Então saquei meu punhal e o apunhalei várias vezes no abdômen. Ele caiu no chão. Por que fez isso, maldito Abelino? Eu te amaldiçoo pelo poder que Cristo me concede. Você vai apodrecer no inferno. Era necessário que os moradores o pegassem antes de mim. Desculpe-me, Henrique, mas eu tinha que fazer isso. Foi um prazer conhecê-lo. Corri o mais rápido que pude até o carro e o liguei. No momento em que podia olhar, vi como os moradores tiravam Henrique da sacristia. Com pedras e paus golpeavam ele, e os facões separavam os membros de seu corpo. Eu podia ouvir como sua carne rasgava e seus ossos quebravam. A morte de Henrique estava garantida. Vários moradores começaram a me seguir. Pedras e paus batiam contra o carro, quebrando os vidros, mas tive a sorte de sair da cidade. Pensei em voltar para minha terra em São Pedro do Norte. Pela proximidade com Santa Luzia, sabia que logo me encontrariam. Então dirigi para outro estado, onde encontrei uma cidade mansa e perfeita para descansar pelo resto dos meus dias. Com a morte de Henrique, propriedades e dinheiro não podiam ser recuperados. Só tinha algumas poucas economias que me serviriam para viver por um tempo. Então lembrei muito bem do que aprendi com Henrique. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito. Uma pequena comunidade precisava de uma igreja, assim como ser guiada por Cristo. Aquela igreja precisava de um padre também. Agora vivo tranquilo e sem pressa, pregando a palavra do Senhor, mesmo sem ter autorização. Sei que estou mentindo para todos, mas vejam só como é bom viver sendo um bruxo impiedoso que agora passou a ser o padre Abelino.